Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Hoje estamos no 4º dia. Como foi bom a gente ter acompanhado todos esses dias, né? Vivendo essa graça de Deus, encontrando em Deus toda essa esperança da misericórdia divina. E hoje nós vamos mergulhar mais um momento de busca da misericórdia. A misericórdia e o amor de Jesus para conosco brilham de forma deslumbrante em sua encarnação. Eu não vou ficar tanto no detalhe da encarnação, porque o padre mergulhou muito nesses últimos dias sobre isso. Mas eu quero mergulhar em detalhes que nós precisamos nos libertar para viver toda essa graça da misericórdia infinita de Deus. E eu sempre gosto de dizer que o milagre maior do que aquele que Jesus passou na cruz de misericórdia por cada um de nós, foi o que Ele nos deixou, que é o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode nos tornar livre de todas as escravidões. A carta a Tito, capítulo 3, versículo 4 nos diz: mas um dia apareceu a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com os homens. Deus nos ama desde todos os tempos. Se lá no Antigo Testamento nós encontramos aquele texto belíssimo, que Deus por amor a Abraão poupou Isaque, nós encontramos também, depois do verbo feito carne, Deus por amor a cada um de nós, que não poupou seu próprio filho, mas o entregou para que fôssemos salvos. São Bernardo afirmou que antes da encarnação da palavra, manifesta-se a nós o poder e a sabedoria de Deus na criação e no governo do mundo. Porém, quando Jesus constituiu, ou melhor, consentiu em revestir-se com nossa carne, o amor desse divino Salvador pelos seres humanos se tornou evidente. O amor se torna evidente. Jesus, de forma extraordinária, nos amou, que nos resgatou de toda a escravidão. Mas para que essa graça seja presente em nós, nós temos um preço a ser pago. Quando aquele texto do Evangelho, que eu acho fantástico, que o homem vai para um campo, chega lá no campo, encontra um tesouro, e neste tesouro, ele encontra a grande riqueza, ele enterra esse tesouro, volta para a sua casa, vende tudo o que tem, volta e compra o campo. Comprando o campo, ganhou o tesouro. Então o tesouro é gratuito, é a nossa salvação, conquistada pelo amor de Deus infinito a cada um de nós. E eu gosto de falar isso: se os carrascos não tivessem feito o que fizeram com Jesus, Maria, por amor ao projeto de Deus, teria feito. Porque ela sabia que aquilo era necessário, era o preço a ser pago pelo nosso resgate. E se eu fosse a primeira, a única criatura do mundo, só existisse você, por mim, Deus teria feito a mesma coisa que fez, porque seu amor é único. Aqui eu queria entrar no que eu falei, depois eu retomo esse tema do amor. Mas eu queria entrar hoje nesse tema que é próprio para esse dia, de evitar a vanglória em nossas ações. A vanglória é um verme terrível, que nos tira do estado da dependência e nos torna os semideuses, nos torna pessoas que se acham capacitadas, esquecendo que nada provém de nossa miséria humana, mas tudo da misericórdia divina. Qual é o significado de vanglória segundo o nosso dicionário? Presunção, vaidade exagerada, opinião excessivamente boa,
acerca de si mesmo. Pessoa que se orgulha em demasia de suas próprias qualidades ou aptidões pessoais. A vanglória é o oposto da humildade. Você já encontrou aquelas pessoas que elas dizem assim: eu era orgulhoso, eu era soberbo, depois que eu fui no grupo de oração eu fiquei perfeito. Gente, isso é um absurdo. Ou aqueles assim: eu sou tão humilde, que até me orgulho da minha humildade. Tudo isso é vanglória. E a gente precisa tirar esse verme, que é um verme daninho, que vai corroendo todas as virtudes que estão em nós, pelo batismo que recebemos, todas as virtudes que estão em nós, pela graça do sacramento, quando o buscamos com toda a sinceridade, todas as virtudes que estão em nós, por todas as práticas espirituais que a gente exerce. Se a gente não sai desse verme da vanglória, tudo vai ruir. A Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a vanglória? Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 11. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É morrer para viver. É perder para ganhar. Esse é o propósito que o combate de Deus deve nos levar. E como que a gente percebe se a gente está progredindo, deixando de lado essas coisas da carne para viver os frutos do Espírito? Pelos frutos, pelo testemunho, a gente consegue medir isso. Não basta apenas progredir no devocional, é preciso viver também o sobrenatural. E o sobrenatural é impossível viver sem o batismo no Espírito, porque é o Espírito Santo, nos ensina Jesus, que nos convence de todo o pecado. É o Espírito Santo que nos recordará todas as coisas que Jesus nos ensinou. Mas como o Espírito Santo vai recordar em mim se eu estou cheio das coisas do mundo, cheio das ideologias, cheio daquelas manias, daqueles hábitos que fui agregando na minha história de vida? Como que o Espírito Santo recordará tudo que é sagrado, tudo que é divino, que está em mim, se eu não alimento isso? Com a minha vida de oração, com o rosário, com o jejum. Se eu não alimento com a minha léxio divina, e aliás eu tenho dito isso, as pessoas têm que começar a exercer essa prática de uma maneira sobrenatural da léxio divina. O estudo bíblico com o diário bíblico. A gente precisa anotar, fazer um rema da palavra. Tirar uma palavra ou um versículo para viver, para no dia a dia saber como eu estou progredindo, como eu estou abandonando, porque senão eu entro na vanglória, não vai ter jeito. Depois lembrar que se todo dia eu não faço uma entrega, até mesmo dos dons que o Espírito Santo me concede, para que Ele faça tudo novo em mim, vai chegar um ponto que eu vou me sentir um semideus. Porque Deus vai me usar, eu sou o instrumento que Deus vai usar. E se eu não devolvo para Deus tudo aquilo que é dele, se eu não entrego a Ele tudo aquilo que é humano, que é carnal, se eu não entrego tudo aquilo que é miséria, Deus não pode mudar nada na minha vida. Paulo também fala aos Coríntios capítulo 10, versículo 18. Portanto, quem se vangloria não será provado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Cuidado com a lábia do diabo, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim a quem o Senhor recomenda. Eu vou contar uma coisa simples que eu tive que aprender para poder vencer essas coisas no meu ministério. Por exemplo, eu ia
pregar nos lugares, e eu levava a carta do meu bispo, eu levava a carta do meu pároco, e eu dizia: olha, eu tenho um padre que me envia, eu tenho um bispo que me envia. E aí eu chegava nas outras dioceses, nos outros lugares, é como se eu tivesse um jarcão. Teve um tempo que eu dizia assim: eu sou membro do Conselho Nacional, como se fosse a minha segurança, essas coisas do mundo. E aí Deus me disse: deixa tudo isso. Então como é que eu comecei a fazer? Quando alguém me convida para eu fazer uma pregação, diz assim: olha, traz uma carta do seu bispo para dizer que você tem comunhão com ele. Eu digo: então manda uma carta do seu me convidando. Você entendeu? Porque você tem que ser convidado. Você não pode dizer: me leve aí para pregar. Eu quero pregar aí no seu grupo de oração. Eu quero pregar. Irmão, me leva para o Instituto Retz, eu quero morar lá. Não, não é assim. Tem que ter um chamado. A vanglória se vence esperando o tempo de Deus também. Quando eu saí do Conselho Nacional, eu entrei em depressão. Porque eu achava que a minha força era o status de Conselho Nacional. Isso é vanglória. Isso é apego às coisas do mundo. Isso é apego àquilo que você criou como um tempo de defesa da tua vida. Mas aquilo não te dá segurança. Nós estamos num cargo, mas nós não somos o cargo. Nós somos o filho amado de Deus. Você, mulher, é a filha amada de Deus. Então a nossa dependência para fugir da vanglória tem que ser toda de Deus. Ontem nós falávamos isso com o irmão. Às vezes a gente pega esses temas todo pronto, do nosso devocionário, dos 40 dias de retiro quaresmal, e a gente fica só naquilo: Deus é amor, Deus é misericórdia. E aí termina a quaresma, eu não passei por nenhum processo de conversão, não houve nenhuma mudança de vida na minha vida. De que adiantou eu ficar só naquela coisa light? É preciso mergulhar mais profundamente. Quando buscamos o louvor do homem mais do que o de Deus, torna-se difícil. Torna-se tudo mais difícil. A vanglória deixa de existir quando buscamos a ajuda do Senhor e agradecemos-lhe em tudo o que somos e temos. Se eu não me engano, ontem eu estava nos atendimentos aqui no Instituto Retz, e num dos atendimentos Deus me deu essa palavra, e eu partilhava, não sei se com o irmão ou com uma irmã, que qual é o louvor a Satanás? A murmuração. Qual é o império que Satanás constrói ao redor de nós e nos impede de crescer na fé? A vanglória. Porque a gente vai se tornando: eu sei pregar sobre isso, eu sei, Deus, eu não preciso estudar, eu não preciso me preparar. Tudo isso vai criando estruturas humanas que nos impedem de viver verdadeiramente o amor de Deus e de ser fonte de amor para as pessoas. Sabe por quê? O amor não se vangloria, não se envaidece, ele se consome. Ou seja, assim como a inveja é falta de amor próprio, a vanglória é excesso de amor próprio. Vou repetir. Assim como a inveja é falta de amor próprio, a vanglória é excesso de amor próprio. Ambos os extremos são prejudiciais à pessoa. Quantos irmãos, talvez nós mesmos já passamos por isso, que começaram conosco na vida missionária, que começaram conosco na evangelização, que eram tão fervorosos e hoje não mais servem a Deus, caíram, e todos nós corremos esse risco de cair por causa da vanglória. Se no meio de nossas ações o demônio tentar com a vanglória, não devemos interromper as suas ações. Em vez disso, diga a ele
como disse São Bernardo: eu não comecei por você, e eu não cessarei também por sua causa. Paulo, eu gosto desse texto. Às vezes quando as pessoas me apertam, eu falo para eles, Gálatas 3:3. Aí eles perguntam assim, porque está lá em Gálatas 3:3. Eu falei, vai ler lá. Aí eles leem e depois me xingam. Depois de ter começado pelo Espírito, não queira terminar pela carne. Tem muita gente, por causa da vanglória, começa pelo fogo abrasador do Espírito e termina pelo fogo infernal, por causa da vanglória. Termina na carne, termina na humanidade. Hoje devemos refletir sobre as nossas intenções ao realizar cada uma das ações. Isso é um ponto-chave. Para Deus não importa o nosso acerto ou o nosso erro. Vocês sabiam disso? Para Deus importa a intenção. Se eu errar tendo uma intenção boa, ótimo. Se eu acertar tendo uma intenção negativa, péssimo. Porque isso vai gerando vanglória, vai gerando autossuficiência, vai gerando um esvaziamento espiritual. Se realizamos de forma mecânica, sem intenção, seja ela boa ou má, essas ações serão inúteis para o propósito celestial. E de que adianta a gente ser usado por Deus para curar, para libertar? Eu gosto sempre de fazer essa comparação também. Você já imaginou eu viajei já a todos os continentes pregando a palavra de Deus. Eu já viajei mais de 80 países. E eu chegar lá no céu todo feliz. Oh, Jesus! Eu sou, como disseram lá na Coreia, o irônio sepultado. Como disseram aqui como é que é na Reste aqui que me chamaram um dia? Irani Sudário, né? Com tantos adjetivos que me deram. Eu cheguei lá no céu, Jesus, olha, eu fiz tantas pregações. E Jesus falou, nossa, eu lembro do povo, mas você estava lá. Jesus, lembra quantos milagres, paralítico andou, pessoas de câncer foram curadas, pessoas que estavam prisioneiras de tantos males, voltaram para a fé, e eu que fui lá, Senhor, levar a tua boa nova, o Senhor falou assim, eu lembro dos problemas das pessoas, mas você estava lá, Irani? Fala, Senhor, lembra aquele endemoniado que eu rezei lá no Misericórdia Brasil por telefone, que o irmão ligou e a mulher estava lá e o irmão teve que ir dentro do banheiro para eu fazer a oração para libertar o demônio da mulher lá, e depois a mulher foi libertada. Jesus vai dizer assim, ó, eu lembro do irmão com o telefone, eu lembro do banheiro, eu lembro da mulher, eu lembro do demônio, mas de você eu não me lembro não. Sai daqui, servo mau e infiel. De que adianta, por causa da vanglória, você ser usado por Deus e se achar dono daquilo que não lhe pertence, Irani? É melhor, então, a mortificação total, realizar tudo para agradar a Deus e não aos seres humanos, buscar tudo para que o reino de Deus se estabeleça, não para a vanglória, mesmo que sejam boas em si mesmo, essas ações se tornarão más e dignas de punição, e Deus não quer isso. Então façamos o que Deus quer. No entanto, meus irmãos, se em todas as nossas ações buscarmos apenas agradar a Deus, procurando a sua glória e cumprindo a sua vontade, nós seremos felizes. Nesse caso, adquiriremos os méritos e o tesouro para a eternidade. Os frutos de tudo que fazemos para o reino de Deus, é impossível vê-los aqui nesse mundo. Nós só os veremos e contemplaremos no céu. E o céu é o nosso lugar. Eu sempre digo para as pessoas, não por vanglória, tá? Mas por desejo. Eu vou para o céu. Eu não quero outro lugar a não ser o céu. E eu digo para você, se eu chegar lá no céu e você não estiver lá, você está ferrado. Porque eu vou para o céu. Agora também, se você chegar no céu e eu não estiver lá, por favor,
Diga assim: Senhor, ele fez tanto, mas foi levado pela vanglória, e eu cheguei e ele não chegou. Porque é necessário desapegar-se de todas essas coisas, adquirirmos méritos e tesouros para a eternidade. Porque todo tesouro adquirido para esse mundo, a traça e a ferrugem vai corroer. Devemos fugir da vanglória. O próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 1: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está no céu. Meu Deus! Eu jejuo, lembra do fariseu? Eu jejuo, eu não sei o quê, Às vezes quando a gente faz por vanglória, eu me lembro de uma historinha que eu usava nas pregações assim, tinha uma mulher que ela morava numa casinha bem pequenininha, e ela vivia de ajuda dos irmãos que passavam ali e deixavam as sacolinhas. Um tempo, um grande magnata comprou o terreno do lado, construiu uma grande mansão, e todo dia quando aquela senhora terminava as suas orações e vinha na porta do seu barraquinho pegar aquela sacolinha de comida que alguém passou ali e deixou, porque sabia que ela sobrevivia daquilo, aquilo era a providência de Deus na vida dela, e ela louvava: obrigado Deus, obrigado porque hoje você me mandou comida. Um dia ela chega para pegar a sacolinha da comida do lado de fora do seu barraco, e tinha uma carta, e era a carta do seu filho. Seu filho que deixou uma carta dizendo, mandou uma carta, melhor dizendo: mãe, eu vou levar o seu neto para a senhora conhecer. Quando ela viu aquela carta, ela ficou desesperada. Ela falou: Senhor, por favor, nesses dias que se aproxima para a vida do meu filho, manda pessoas que mandem comida a mais para minha casa, para que eu possa assim alimentar meu filho, minha nora, o meu neto. Senhor, que alguém me dê a condição de ter um presente para o meu neto, saber que eu o amo. E aquele magnata que estava do lado, e toda vez que a mulher saía para agradecer da sacolinha, dizia: Deus não existe, essa mulher é uma jumenta de 2 patas, que Deus não existe, se não fosse os miseráveis da sacolinha passar, ela já tinha morrido de fome. Quando ele viu aquilo, ele falou assim: hoje eu vou provar para essa mulher que Deus não existe. Olha onde chega a vanglória. Vou ao supermercado e vou comprar tudo o que eu puder, e vou pôr aqui no barraco dessa mulher, e quando ela sair para louvar Deus, eu vou dizer para ela: não foi Deus nada, Deus não existe, se não fosse eu com meu dinheiro, você ia morrer de fome. E ele fez, foi no mercado, comprou, ele trouxe tanta coisa que não cabia nem dentro do barraco da mulher. E quando ela viu aquilo, ela ergueu os braços para o alto e falou: Senhor, obrigado porque você me deu além do que eu te pedi. Senhor, tu és muito bom, meu Deus, muito obrigado. Aí o magnata sai de dentro do seu carrão e fala assim: Deus nada, Deus não existe. Se não fosse eu que tivesse ido ao mercado e comprado todas essas coisas, os miseráveis da sacolinha nem passaram hoje, você ia morrer de fome. E ela ergueu os olhos para o céu e falou: muito obrigado, meu Deus, porque além de você ter me dado tudo, além do que eu pedi, você fez o diabo pagar a conta. Obrigado, Senhor. É assim, a vanglória, desde nos tornar instrumento de Deus, nos torna instrumento das trevas. Ora, se eu tenho, é porque Deus me deu. Se eu posso dar para alguém, não é para dizer que eu sou Deus, mas que eu sou o canal, a fonte de Deus. Oh meu Deus, pois afinal, qual é essa glória mundana, senão um vapor que se vai, que desaparece? Satisfazei-vos com o testemunho da minha própria consciência, nas minhas boas ações. É isso que eu preciso. Contentar-me com a certeza de que Deus é a testemunha de todas as ações, e nunca buscarmos uma glória que lhe afaste da verdade. No âmago do seu coração, a carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ao Rei dos séculos, Deus único
invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém? Ao Deus, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo que tem de certo na minha vida, glória a Deus. Tudo que tem de errado, o Senhor tem de piedade, fui eu. Esse é o caminho. Se eu quero fugir, eu não posso querer achar que eu por mim mesmo tenho condição de fazer alguma coisa. Tudo é por Deus. Deus está em mim. Oculte as ações o máximo possível e certifique-se em definir a intenção antes de iniciá-las. Santo Inácio de Loyola disse: meu Deus, farei isso por amor a vós e para a vossa glória. Meu Deus, farei isso por amor a vós e para vossa glória. Se no meio das nossas ações o demônio tentar nos levar à vanglória, não paremos as nossas intenções, mas ao contrário, louvemos a Deus, façamos que Deus seja glorificado por isso, façamos que Deus seja honrado por isso. Quero orar por você agora. Senhor amado, na correria de cada dia, como é fácil fazer tudo de modo automático e sem me lembrar de vós. Mas hoje, Senhor, neste quarto dia, buscando a tua misericórdia, neste caminho quaresmal, neste nosso retiro, rumo à Páscoa, na vossa encarnação, vejo claramente de modo belíssimo o vosso amor e misericórdia infinita para comigo e para com todos os teus filhos. E com quanta humildade queremos retribuir ao vosso amor. Imploramos a vossa graça para que possamos viver segundo a vontade de Deus diariamente, oferecendo cada ação do nosso dia, buscando a glória eterna. E hoje eu queria que você meditasse esse salmo, para assim mergulhar nesse amor infinito de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória, por amor de vossa misericórdia e fidelidade. Repitamos juntos: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória, por amor de vossa misericórdia e fidelidade. Filhos e filhas, paremos de brincar com o tempo. Ontem o padre entrou um pouquinho nesse termo, e eu queria de novo entrar. Quanto tempo eu e você temos para ganhar o céu? O padre falou ontem de São Luís Maria Montfort. Ele disse que São Luís Maria Montfort precisou de 90 anos para chegar à sua graça do céu. Se a gente olhar para Carlo Acutis, ele precisou de 16 anos. São Domingos Sábio precisou de 15. Quanto tempo eu e você ainda vamos viver? Eu lembro que o padre falou num momento da sua pregação ontem, eu não sei se eu vou celebrar a missa daqui a pouco. Então, enquanto eu tenho tempo, aproveito esse tempo para me encontrar com Deus, para buscar em Deus a minha libertação, para viver de Deus aquilo que é o propósito. Sim, Jesus nos ama de forma extraordinária, e juntamente com esse amor, Ele deseja ser amado por nós. Se o amor não é amado, Ele não pode amar. Então deixemos a vanglória de lado e mergulhemos no amor. Um exercício que nós podemos fazer todo dia. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Em cada momento do dia, para fugir de toda a espécie, seja vanglória, seja vaidade, seja orgulho, seja lá o que for, em todos os momentos do dia. Espírito Santo, o que vamos fazer juntos agora?
o que devo dizer, aonde devo ir. Lembra dos primeiros cristãos? Nós e o Espírito Santo tomamos essa decisão. Nós e o Espírito Santo resolvemos que era bom assim. Se fizermos tudo sob a luz do Espírito Santo, nós viveremos um louvor eterno a Deus, pois saberemos que tudo provém de Deus. Todo processo da grandeza, todo o processo do milagre, todo o processo das conquistas que temos, vem de Deus. Nada é nosso, tudo provém de Deus. A palavra de Deus também diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, mas tudo posso em Deus, dele vem a fortaleza. Devemos refletir sobre o terrível estado de miséria e decadência em que nós encontramos devido ao pecado, quando Jesus veio para nos libertar. Eu fico assim, muito inquieto. Às vezes eu vou nos lugares pregar. Eu acho triste, assim, sabe, aquelas pessoas que se acham já formadas, não precisam escutar os irmãos, não precisam participar das orações, chegam, jogam o que querem, pensam que o ouvido do povo é um vaso sanitário, descarregam o que querem e vão embora. Hoje eu fico pensando, quantas pessoas sendo levadas à vanglória por esses cursos de autoajuda, pelos coaches da vida. Quantas pessoas perdendo a fé porque se tornaram semideuses, se tornaram suficientes, abandonaram a cruz. Quanta gente hoje falando até mesmo dentro da igreja: se você sofre porque é burro, Deus não quer o teu sofrimento. Ora, se Deus não quisesse que a gente passasse pelo caminho da purificação, da humilhação, Ele não deixaria as bem-aventuranças. Se Deus não quisesse que a gente passasse pelo caminho do Calvário, Ele não iria dizer: quem quiser me seguir, tome sua cruz e venha depois de mim. Quem rejeitar a cruz não herdará o reino dos céus. Éramos culpados de inúmeros pecados e condenados à morte e ao inferno. Mas Deus veio nos resgatar. Deus veio nos salvar. Deus veio nos libertar. E a segunda vinda de Jesus agora, Ele não é mais aquele que vem para dar a vida, mas Ele vem como justiça. E quando Jesus fala com Santa Faustina: aproveitem a minha misericórdia enquanto ainda ela está em ação, porque depois virá a justiça. E Jesus questiona a Faustina: quem se salvará pela justiça? Dificilmente. Um se salvará. Então nós precisamos ser justos com Deus, reconhecendo que tudo vem dele, reconhecendo que éramos culpados, porque a palavra vai dizer: quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos mortos pelo pecado, Cristo por amor morreu por cada um de nós. Não é mérito nosso, é Ele, Jesus. O livro da sabedoria, capítulo 12, versículo 12: quem vos repreenderá de terdes aniquilado nações que criastes? Ou quem se levantará contra vós para defender os culpados? É preciso a gente pensar nisso. Quem? Deus. Nada fora de Deus. Nada além da vontade de Deus. Olha, por exemplo, onde a gente cai na vanglória. Desde que Deus fez o mundo tornou-se morada dos homens. Desde que Deus fez o céu, diz o Salmo, o céu tornou-se morada de Deus.
Deus não pode usar de si próprio para agir no mundo. Ele precisa da nossa natureza humana. Por isso ele se encarnou. Por isso ele assumiu todas as consequências humanas, menos o pecado. E o que nos leva à vanglória é o pecado. O que nos leva à vanglória é querer os elogios dos homens, a honra humana, os palcos humanos. Vejam, a vanglória chega a tanto, que hoje, quando alguém anuncia a vinda de Jesus, as pessoas dizem, não, isso não, vamos esmagar o Apocalipse. Aonde que chega a vanglória? Aonde que chega a vanglória? Quantas pessoas hoje, quando você começa a falar do que é pecado, dizem, não, isso não. Quantas pessoas hoje, por causa da vanglória, que se debruçam em doutorados e doutorados, até dentro da igreja, e são capazes de negar até a existência do demônio. Isso é vanglória. Quantas pessoas que, por causa da vanglória, deixam de ser o que Deus quer, deixam de viver a vontade de Deus. Por exemplo, desde que Deus fez o homem, para Deus o homem é homem. Desde que Deus fez a mulher, para Deus a mulher é mulher. Qualquer coisa fora disso é vanglória, é sair da vontade de Deus, é buscar prazer próprio, satisfação própria, é romper com Deus, é pecado mortal. Nós não podemos deixar a vanglória fazer com que a mentira se torne a verdade, que o erro se torne o certo. Nós precisamos, as pessoas chegam tanto na vanglória, que eu vivi um caso agora no Canadá, eu estava pregando, fiquei 45 dias fora do país, de cadeira de roda, peguei de mais 44 na África, menos 20 no Canadá, e vivi uma experiência que eu fiquei pasmo. Eu estava lá de cadeira de roda, então você tem umas vantagens, você chega primeiro de cadeira de roda. No avião também, você chega primeiro, mas depois você tem que ter a humildade de ser o último a sair. Porque ninguém tira você do avião antes. Na igreja é a mesma coisa, pode você não trancar a porta, não atrapalhar a saída. Eu estou lá adorando Jesus que eu tinha comungado. Sentou uma pessoa do meu lado. Eu pensei, deve ser alguém do retiro, né? Eu estava lá pregando, então aí deve ser alguém do retiro pedindo oração. Eu olhei, pois não, meu irmão. Irmão nada. Pois não, meu irmão. Ele falou assim, você acredita que aquele pedacinho branco que você pôs na sua boca é Jesus? Eu falei, não é um pedacinho branco não, meu irmão. Aquele é corpo e sangue de Jesus. Corpo e sangue de Jesus nada. Vocês católicos ficam enganando os outros. Aquilo ali é pão. Eu sou satanista, ele disse para mim. Aquilo ali é pão. Eu falei, para você que talvez não quer o céu, é pão. Para mim que quero o céu, é corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Um ato de humildade, maior até mesmo do que o que Ele passou pela cruz. É se esconder naquela partícula. Um ato maior ainda de amor para nos alimentar, para saciar a nossa fome, do que o próprio amor da cruz, onde Ele derramou o seu sangue. Agora Ele dá o seu sangue, Ele dá a sua carne para nosso alimento. E Ele falou, não é, e ergueu a voz. Eu falei, talvez para você que quer ir para o inferno, porque é satanista, não é. Mas para mim continua sendo, foi, é e sempre será corpo e sangue de Cristo. E eu olhei de novo para ele, você quer ir para o inferno? E ele bem assim, Virgem Maria, Deus me acuda para o inferno, não quero ir não. Olha onde chega a vaidade, olha onde chega a vanglória, olha onde chega a ignorância do ser humano. Ele se declara satanista e não quer ir para o inferno. Então eu não sei para onde quer ir.
É mais ou menos aquela história daquele homem. Ele aprontou a vida inteira. E a mulher dele ia na igreja, rezava. Eu quero a conversão do meu marido, Deus vai me ouvir. E Deus ouve. Toda a oração Deus ouve. Quando o marido estava lá apodrecendo de câncer, morrendo na cama, ela todo dia chegava lá, dava alimento para ele, dava um remedinho para ele. Aí um dia ela falou: Senhor, me dá força. O meu marido se disse que ia salvar. Então eu vou pedir para ele se ele não quer confessar. Ele está nas últimas, está na agonia. E ela chegou para o marido toda humilde, né? Como ela sempre tinha tratado o marido. E ele sempre tratando ela como escória da humanidade. Disse: meu bem, será que você não quer fazer uma confissão? Você viu que a coisa está ficando feia para o seu lado, né? E você muito tempo não confessa. Ela disse: eu quero sim, eu quero. Aí o padre foi lá. O padre foi lá porque aquela senhorinha fazia muito bem para a igreja, estava lá sempre nos trabalhos, na acolhida, na intercessão, nas 1000 Ave Maria. O padre falou: não, minha filha, eu vou lá agora. E foi lá com ela. Aí chegou lá e falou: o marido: olha, seu padre, eu aprontei demais. Pobrezinha da minha mulher, eu judiei demais dela, seu padre. Ih, seu padre, se eu for contar aqui para o senhor não dá nem tempo, eu vou morrer e não vou conseguir, de tanto mal que eu fiz. E o padre falou: não, meu filho, mas Deus veio aqui hoje porque Ele quer a tua salvação. Deus quer entrar na tua história definitivamente hoje. Você está arrependido de tudo que fez? Fala: ah, seu padre, eu nem sei se eu posso me arrepender, porque eu nem sei tanto, eu fiz tanta coisa errada que eu não sei se eu vou poder me arrepender. Tal que eu esqueço alguma coisa. O padre falou: não, você vai se arrepender de tudo que você fez até hoje. Você está disposto a querer o céu hoje? Ele falou: sim, seu padre, eu quero. E o padre falou assim: meu filho, então diga comigo: eu renuncio a Satanás. E ele ficou quieto. O padre falou: será que morreu? Aí o padre olhou para ele: meu filho, está me ouvindo? Sim, padre, eu estou lhe ouvindo, está fraquinho já, né? Então diga comigo, meu filho: eu renuncio a Satanás e todas as suas obras. E ele quieto. Aí o padre falou: meu filho, você está me ouvindo? Eu estou. E por que você não renuncia? Seu padre, é que veio uma dúvida agora. O senhor já pensou, se eu renuncio isso que o senhor está mandando e eu vou para o inferno, como é que eu vou ficar com coisa lá no inferno? Então eu vou renunciar se o senhor me der certeza que eu vou para o céu. Gente, isso é vanglória. Eu quero servir a 2 senhores. É impossível. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus capítulo 6. São Bernardo afirmou que antes da encarnação da palavra, manifestava-se a nós o poder e a sabedoria de Deus na criação e no governo do mundo. Porém, quando Jesus Cristo consentiu em revestir-se com nossa carne, o amor divino, salvador pelos seres humanos se tornou evidente. Só não vê quem não quer. Então saiamos da vanglória, saiamos do pecado, saiamos de tudo o que é morte e tomemos posse da bênção, da graça que Jesus conquistou para cada um de nós e que quer que cheguemos à perfeição. Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos nós, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver para mim, ele vai dizer em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então viver para mim é esperar a eternidade, e o morrer é o lucro, é a certeza de que fiz tudo para a glória de Deus e agora terei a vida eterna. Mas se não fiz para a glória de Deus, eu vou ter a morte eterna. Nossa Senhora tem dito nas suas aparições que o que vai triunfar por último é o seu imaculado coração. E nós chegamos num tempo, meus irmãos, por causa das ideologias, que os homens pararam de viver a verdade de Deus para se dar a práticas abomináveis, a ideologias satânicas, que são contrárias à vida, que são contrárias a tudo que é sagrado.
que são capazes de afirmar, como vimos a New Way na virada do milênio, de dizer: se Deus em 2000 anos não conseguiu libertar o homem de toda a sua escravidão, então agora, na era de Aquário, Lúcifer será o soberano do mundo. João Paulo II, na virada do milênio, consagrando o mundo à Virgem Maria, deu um golpe na nova era. Com humildade, ele simplesmente consagrou esse milênio à Virgem Maria. E desapareceu todo aquele poder das trevas que tinha se levantado. Segure na mão de Nossa Senhora a humildade de Maria, serva fiel, soube fazer a vontade de Deus, se tornou tão mestra em fazer a vontade de Deus, que nas bodas de Caná, ela vai dizer aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Para nos ver livre da vanglória, para viver esse amor misericordioso de Deus, é preciso fazer tudo o que Deus nos disser. Eu gosto muito da história de Helena Guerra, esta beata apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos, como a beatificou João 23, num dos primeiros atos do seu pontificado, e também abrindo todo esse processo do novo da igreja, quando ele pedia que o Espírito soprasse e abrisse as janelas e as portas da igreja para que a nossa visão fosse ampliada. Helena Guerra, ela viveu as suas noites escuras. Helena Guerra se levantou contra uma seita oculta da época, que eram como uma máfia. E por causa do poder aquisitivo que essa seita tinha e trazia naquele tempo, muitos da igreja achavam que aquilo era a salvação. E Helena Guerra bateu de frente contra toda essa estrutura. E o seu bispo, vendo ela nessa batalha, a fechou num quarto, por ordem, por um decreto, durante 8 anos. E durante 8 anos, Helena Guerra não podia falar com as suas filhas espirituais. Com a própria congregação que ela tinha montado, as oblatas do Espírito Santo que ela tinha fundado, melhor, ela não podia se relacionar com as filhas espirituais. E ela ficou naquele quarto durante 8 anos. No final de 8 anos, o bispo a procurou. E quando o bispo a procurou, ele disse: minha filha, eu achava que você era a miséria da minha diocese. E aquilo que eu achava que era riqueza, que foi por isso que eu te coloquei 8 anos aí nessa clausura. Aquilo que eu achava que era riqueza era miséria. Aquilo que eu achava que era o sustento da minha igreja estava destruindo todo o processo do que era sagrado. Olha a humildade desse bispo. Então hoje eu estou te liberando. Era sexta-feira santa, 11 de abril. Helena Guerra sai daquela clausura, vai diante de Jesus crucificado, na celebração da paixão, e ela beija o crucifixo dizendo: creio, creio, creio. Direi até o fim, creio. E depois da terceira vez que ela disse: creio, 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 direi até o fim, creio, ela morreu. Mas deixou um legado. Durante esses 8 anos, se você pegar os escritos de Helena Guerra, ela escrevia ao mesmo tempo, cada mão com uma caneta. Ela escrevia ao mesmo tempo 2 cartas com teores diferentes, como se tivesse uma divisão no cérebro.
Ao ponto que Dom Bosco chegou a dizer que Helena Guerra não escrevia seus escritos sobre o Espírito Santo com tinta, mas ela escrevia com letras de ouro, porque aquilo iria trazer o tempo novo que a igreja precisava. Outra que eu gosto muito, filha espiritual de Helena Guerra, Gemma Galgani. Passou a sua vida inteira querendo ser monja passionista. E a superiora, por ver que ela tinha duas coisas. Ela era linda demais. Dizem os que conviveram com Gemma Galgani que era assustadora a beleza de Gemma Galgani. E ela tinha epilepsia. E a superiora, por causa da epilepsia e da beleza, não deixava ela ser aquilo que Deus queria que ela fosse. Mas ela não se revoltou contra isso. Ela, como que mensalmente, ia a um mosteiro das monjas pedir se poderia fazer o caminho, e era sempre não. A última vez que ela foi àquele mosteiro para pedir, foi no dia da sua morte. E ela morreu neste mesmo dia 11 de abril, como Helena Guerra, que era sua mãe espiritual. E quando ela morreu ali, recebendo o não daquela monja, ela morre na porta. A monja agora coloca sobre ela o hábito das monjas passionistas e diz: tu és passionista. Não deixe por nada que a vanglória tire a tua luta, mesmo que os homens não te permitam viver aquilo que Deus está te mandando viver. Mantenha a humildade, siga o teu caminho, mantenha o silêncio de Maria, siga o teu caminho. Nem que seja no último instante, Deus irá te honrar. Deus irá te dar essa graça. Que alegria poder viver com você esse momento de encontro que estamos tendo com a palavra, com a oração. Jesus é o médico dos médicos, a oração é o remédio dos remédios. Nos ajude a evangelizar. Se você gostou do nosso vídeo, desta pregação, compartilhe, dá um like, convide pessoas também para seguir as nossas redes sociais. Tudo Ironispo Daro Oficial. Participe dos nossos combates. No Pix que está aí na sua tela, você pode se tornar um evangelizador conosco, ou pelo doações.ironispodaro.com.br, ou acessando a nossa loja.ironispodaro.com.br, você também se torna evangelizador. Deus abençoe. A sua ajuda salva almas.